Eu ainda lembro como se fosse ontem. A ideia parecia perfeita. Eu e meu amigo Caio decidimos aproveitar os últimos dias do meu intercâmbio no Brasil, mochilando pelo interior. O plano era simples: terminar a viagem em uma cidade pequena, bem perto do aeroporto, passar a última noite num Airbnb barato e pegar o voo de volta para casa no dia seguinte. Tudo parecia uma boa ideia, até não ser. A cidade, que chamava Santa Cruz, era famosa por sua insegurança. Quando pesquisamos, encontramos histórias de assaltos, violência e umas lendas urbanas que eu achava exageradas. Mas a verdade é que não demos muita bola. Ah, é só uma noite. Vai dar tudo certo, dissemos. A gente só queria economizar e, sinceramente, a adrenalina fazia parte da aventura. O ônibus nos deixou na estrada, a uns bons quilômetros do centro. Era um trecho deserto, com pouca iluminação e aquele cheiro de poeira que só quem já viajou por estradas brasileiras conhece. O motorista ainda nos deu um aviso meio vago: se cuidem, aqui não é lugar para turista depois do anoitecer. Ri sem graça, mas confesso que as palavras me deixaram inquieto. Ficamos parados ali, olhando para os lados. Não tinha viva alma na estrada. Uns minutos depois, o carro do anfitrião apareceu. Era um cara robusto, com barba mal feita e um olhar que parecia te atravessar. Ele saiu do carro, deu um sorriso meio forçado e perguntou: "Vocês são os meninos do Airbnb, né?" Assentimos e entramos no carro meio hesitantes. A estrada até a casa era longa e tortuosa. Ele dirigia rápido, sem falar muito, enquanto eu tentava puxar assuntos sobre coisas bobas, tipo o clima ou como a cidade parecia tranquila. Ele só ria de canto e respondia algo curto. Caio ficou quieto o caminho inteiro, o que era estranho, já que ele sempre foi o mais falador. Chegamos à casa. Era uma construção simples, mas bem isolada. Ao redor, só mansões com muros altos, cercas elétricas e câmeras por toda parte. Isso me deu um arrepio. Por que uma casa assim está num lugar cheio de segurança? Pensei. O anfitrião estacionou e saiu do carro. Ele nos mostrou o caminho até a porta, onde fomos recebidos por uma mulher. Ela era loira, com sotaque europeu e um sorriso caloroso. "Mas sejam bem-vindos. Espero que a viagem não tenha sido muito cansativa", disse ela, enquanto nos guiava para dentro. A casa era até aconchegante por dentro. Tinha um cheiro de comida caseira e uma decoração simples, mas funcional. A mulher nos convidou para jantar e, sem jeito de recusar, aceitamos. A mesa estava cheia: arroz, feijão, carne e uns pratos típicos que nunca tínhamos visto antes. Ela tentava manter a conversa leve, mas percebi que olhava para o marido com um ar de cautela, como se estivesse escolhendo bem as palavras. Foi durante o jantar que algo me deixou mais nervoso. A mulher, talvez querendo ser simpática, começou a contar sobre a vida deles. Ela mencionou num tom quase casual que o marido já trabalhou resolvendo problemas quando era jovem. Ele começou cedo, com 15 anos, você acredita? Trabalhou para umas pessoas perigosas aqui na região, ela disse, rindo de nervoso. O anfitrião deu uma risada baixa e cortou o assunto rapidamente, dizendo: "É coisa do passado, amor. Esses meninos não precisam saber disso." Naquele momento, tudo pareceu diferente. O sorriso caloroso dela não parecia tão sincero, e o jeito calmo dele era mais assustador do que tranquilizante. Quando subimos para o quarto, trancamos a porta. Caio olhou para mim e disse: "Cara, isso não tá certo. Esse lugar tá me dando um mau pressentimento." E ele não estava errado. A noite avançava e, apesar do cansaço, o sono parecia impossível. O silêncio da casa era quase opressor, interrompido de vez em quando pelo som distante de cachorros latindo ou pelo vento batendo nas janelas. Eu e Caio ficamos deitados nos colchões simples que tinham no quarto, conversando baixinho sobre o que a mulher tinha dito no jantar. "Você acha que ela estava falando sério?" perguntei. Caio deu de ombros. "Cara, essas coisas
Onde tem fumaça, tem fogo. E o jeito que ele reagiu, sei lá, parecia que ele não queria que a gente soubesse mais. Enquanto falávamos, ouvimos passos no corredor. O anfitrião parou na porta do quarto e bateu de leve. Meu coração quase saiu pela boca. Ei, meninos, tá tudo bem aí? Ele perguntou com a voz grave. Eu respondi rápido. Sim, sim, tudo tranquilo. Ele ficou em silêncio por uns segundos antes de dizer: se precisarem de alguma coisa é só chamar. A casa é de vocês. Os passos dele se afastaram e, em seguida, ouvimos o som de uma risada abafada. Isso me arrepiou. Depois de alguns minutos, decidimos sair do quarto para pegar água. Na cozinha, encontramos o anfitrião sentado à mesa com um tijolo de maconha à sua frente. Ele estava cortando um pedaço com uma faca grande, como quem corta pão. Quando nos viu, sorriu. Ah, vocês estão acordados. Querem experimentar? Ele levantou um baseado que parecia uma obra de engenharia de tão grande. Não, obrigado. A gente não fuma, respondi, tentando soar casual. Mas minha voz tremia. Ele riu, como se achasse engraçado, e continuou. Sabem, esse tipo de coisa abre a mente. Vocês deviam experimentar um dia. A tensão era quase palpável. Voltamos para o quarto o mais rápido que pudemos. Trancamos a porta e ficamos em silêncio. Eu olhei para Caio e sussurrei. A gente precisa sair daqui. Ele assentiu, mas antes que pudéssemos pensar em um plano, ouvimos barulhos vindos do lado de fora da casa. Os sons do lado de fora eram confusos, mas logo percebemos o que eram. Vozes abafadas, o som de um carro estacionando e, em seguida, algo que parecia ser passos pesados. Minha respiração ficou presa na garganta. Quem poderia estar chegando àquela hora da noite? E por quê? De repente, ouvimos um barulho seco, como um disparo. Meu coração disparou junto. Caio arregalou os olhos e sussurrou. Isso foi um tiro. Antes que eu pudesse responder, os passos se aproximaram da casa. Vozes começaram a falar em tom baixo, como se estivessem discutindo algo importante. Depois, mais um som de tiro, dessa vez mais perto. A esposa do anfitrião bateu na porta do nosso quarto, sussurrando freneticamente. Não saiam daí, por favor, fiquem trancados. Ela parecia apavorada, o que só aumentou o nosso desespero. Quando os passos finalmente pararam, ouvimos a voz do anfitrião. Ele parecia calmo, quase frio, enquanto falava com as pessoas do lado de fora. Não conseguimos entender tudo, mas algumas palavras me gelaram por dentro. Eu cuido disso. Vocês sabem que podem confiar em mim. Depois disso, o silêncio tomou conta. Ficamos paralisados, olhando um para o outro. Era como se o tempo tivesse parado. Eu não sabia se devíamos tentar fugir ou ficar ali e torcer para ninguém nos encontrar. Mais tarde, ouvimos passos lentos subindo as escadas. Pararam na frente do nosso quarto. Alguém tentou girar a maçaneta, mas a porta estava trancada. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que podiam ouvir do outro lado. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, os passos se afastaram. Fiquei sentado no chão, tentando controlar o pânico, mas só conseguia pensar em como saímos vivos daquela situação. A noite parecia não acabar. Cada segundo se arrastava como uma eternidade. E o silêncio só era interrompido por ruídos esporádicos. Passos, portas se abrindo e fechando, e até o som de algo pesado sendo arrastado pelo chão. O medo não deixava a gente pensar direito. Ficaríamos ali até o amanhecer ou arriscaríamos sair. A segunda opção parecia suicídio. Caio, sentado ao meu lado, segurava o celular com a lanterna desligada. Ele olhava para o mapa, tentando achar uma rota de fuga, mas estávamos no meio do nada. A única estrada que passava perto era a mesma pela qual havíamos chegado, e sair a pé naquela escuridão era impensável. De repente, ouvimos o anfitrião discutindo com a esposa no andar de baixo. O tom calmo dele tinha sumido. Você não devia ter deixado eles saberem tanto, ele gritou,
com uma voz cheia de raiva. Ela respondeu algo que não conseguimos entender, mas parecia implorar por algo. Em seguida, o som de uma porta batendo ecoou pela casa. Eu e Caio nos olhamos, o pavor estampado no rosto de ambos. Tentávamos sussurrar, mas até isso parecia alto demais naquele ambiente. Ele está falando da gente, eles sabem que estamos ouvindo, disse Caio com a voz trêmula. Mais uma vez, os passos subiram a escada. Dessa vez eram pesados, firmes, como se alguém estivesse determinado a nos alcançar. Pararam em frente à porta do quarto. A maçaneta girou, mas não se moveu por causa da tranca. Então, o anfitrião falou do outro lado. Vocês estão bem aí? Precisam de alguma coisa? A voz era calma, mas aquilo só tornava tudo mais assustador. Ficamos quietos, segurando a respiração. Ele deu 2 batidas na porta e disse: não se preocupem, só quero que saibam que podem confiar em mim. Depois disso, os passos se afastaram novamente, mas o clima ficou ainda mais pesado. A cada som vindo do andar de baixo, a tensão aumentava. Sabíamos que algo terrível estava acontecendo e não podíamos fazer nada além de esperar e rezar. O sol começou a nascer e com ele veio a sensação de que tínhamos sobrevivido ao pior. Ainda assim, não nos sentíamos seguros. Decidimos que assim que ouvíssemos qualquer sinal de movimento na casa, sairíamos dali o mais rápido possível. Pouco tempo depois, o anfitrião apareceu na cozinha. Vimos pela fresta da porta do quarto que ele estava de costas para nós, preparando café. Sua postura era descontraída, como se nada tivesse acontecido. O mais assustador era que ele estava com as mãos sujas de algo que parecia sangue. Ele não se deu ao trabalho de limpar. Caio abriu a porta devagar e nós descemos as escadas, tentando não fazer barulho. Ele notou nossa presença e virou-se com um sorriso. Bom dia, meninos. Dormiram bem? Fiquei sem palavras. Caio balançou a cabeça num gesto afirmativo. Eu mal conseguia olhar para ele. O anfitrião apontou para a mesa. Fiz café para vocês. Querem tomar antes de eu levar vocês até o ponto de ônibus? Negamos educadamente, dizendo que estávamos atrasados para pegar nosso voo. Ele riu e disse: tudo bem, vou pegar as chaves do carro. Enquanto ele saía da cozinha, olhei para o quintal pela janela. Havia um carro diferente estacionado e, ao lado, um pedaço de lona enrolado no chão. Meus olhos se fixaram nele e um calafrio percorreu minha espinha. Não quis pensar no que aquilo significava. Ele voltou rapidamente e nos levou até o ponto de ônibus, falando sobre coisas triviais, como se nada tivesse acontecido. Eu e Caio ficamos em silêncio o caminho todo, apenas torcendo para chegar logo à estrada e sair dali. Quando finalmente subimos no ônibus, a sensação de alívio foi esmagadora. Era como se tivéssemos escapado de uma sentença de morte. Sentamos no fundo e ninguém falou nada durante o trajeto. Estávamos exaustos, tanto física quanto mentalmente. No aeroporto, enquanto esperávamos o embarque, começamos a conversar sobre o que tinha acontecido. Caio perguntou: você acha que a gente foi só azarado ou tinha algo mais ali? Eu balancei a cabeça. Não sei, cara. Só sei que aquele homem era perigoso. O jeito que ele agia, tão calmo. Ele não tinha medo de nada. Antes de embarcar, olhei as notícias locais no celular. Não tinha nada sobre tiros ou movimentações estranhas na área onde estávamos. Isso me deixou ainda mais inquieto. O que quer que tenha acontecido naquela noite, parecia que ninguém queria ou podia falar sobre. Enquanto o avião decolava, uma coisa era certa: nunca mais ignoraria meu instinto de perigo. E se eu pudesse deixar uma lição para quem ouve essa história, seria essa: sempre siga sua intuição. Às vezes, ela é a única coisa que pode te salvar.
Era para ser o fim de semana perfeito. Eu e meus amigos, Mariana, Pedro, André e Luana, decidimos comemorar o fim da faculdade alugando uma casa de temporada em Campos do Jordão. O lugar parecia incrível nas fotos. Uma casa ampla com varanda, hidromassagem e cercada por uma floresta densa. E o preço? Bom demais para ser verdade. Talvez esse fosse o primeiro sinal de que algo não estava certo. A viagem até lá foi tranquila. Ríamos, cantávamos e planejávamos tudo o que faríamos. Churrasco, trilhas e até uma noite de jogos. Quando chegamos, no entanto, o clima mudou. A casa, que nas fotos parecia charmosa, tinha uma energia diferente ao vivo. Ela ficava no meio do nada, cercada por árvores tão altas que bloqueavam parte da luz do sol. E ao lado, um galpão velho. Esse galpão chamava a atenção, mas não do jeito certo. Ele parecia abandonado há décadas. O telhado torto, a madeira descascando e a porta quase pendurada nos dobradiços criavam um contraste sinistro com a casa recém-reformada. Pedro, como sempre, não perdeu a chance de fazer piada. Gente, se aparecer um assassino mascarado, a gente corre pro galpão, né? Igual nos filmes de terror. Todo mundo riu, mas eu senti um frio na espinha. Talvez fosse só o nervosismo de estar num lugar tão isolado. Afinal, não havia ninguém por perto, nenhum vizinho, nenhum movimento. Só a floresta, o galpão e a casa. Depois de descarregar as malas, fizemos um churrasco na varanda. Era como se o clima tenso tivesse desaparecido. Ríamos, comíamos e até abrimos a hidromassagem. Por algumas horas, esqueci o galpão e o silêncio opressivo da floresta. Mais tarde da noite, quando estávamos sentados na varanda conversando, ouvimos passos. Era um som ritmado, pesado, vindo da direção do galpão. Todo mundo ficou em silêncio. Isso não parece um animal, sussurrou Luana, segurando o braço do André. Pedro tentou disfarçar o nervosismo. Deve ser um javali ou algo assim. Relaxem. Mas ninguém relaxou. Ficamos ali parados, olhando na direção do galpão. Os passos cessaram, mas a sensação de sermos observados ficou. Vamos entrar. Tá ficando frio, Mariana sugeriu, e ninguém discordou. Dentro da casa, trancamos todas as portas e janelas antes de ir dormir. Mas o sono não veio fácil. Eu sentia que algo não estava certo. No dia seguinte, o clima parecia mais leve. O sol iluminava a varanda e até o galpão parecia menos ameaçador. Mariana, sempre curiosa, teve uma ideia. Júlia, vamos dar uma olhada no galpão, só para ver o que tem lá dentro. Eu queria dizer não. Queria ficar na segurança da casa, mas não queria parecer medrosa. Peguei uma lanterna e fui com ela. O galpão parecia ainda mais velho de perto. A porta estava encostada e o cheiro de madeira podre e mofo era forte. Mariana empurrou a porta com cuidado e entramos. Lá dentro havia móveis quebrados, ferramentas antigas e caixas empoeiradas. Tudo parecia abandonado há muito tempo, mas algo chamou minha atenção. Um maço de cigarros no chão com uma bituca ainda fresca. Alguém esteve aqui recentemente, murmurei, sentindo meu coração acelerar. Mariana olhou em volta, tentando disfarçar o nervosismo. Deve ser um caseiro ou alguém que mora por aqui. Não deve ser nada. No fundo do galpão havia uma porta trancada. Mariana tentou abrir, mas não conseguiu. Estranho. O que será que tem aqui? Mariana, vamos sair. Isso tá estranho demais. Saímos rapidamente e a sensação de sermos observadas voltou. Quando chegamos na casa, Pedro notou que estávamos quietas. O que foi? Viram algum fantasma? Ele brincou. Eu balancei a cabeça, tentando ignorar o incômodo, mas no fundo sabia que algo não estava certo. Depois do café, tentamos seguir o plano do dia. Explorar uma trilha que começava nos fundos da propriedade. A caminhada foi até agradável. Mariana parecia ter esquecido o que vimos no galpão, e o grupo estava animado, tirando fotos e brincando.
Mas quando voltamos, o clima mudou. Enquanto subíamos o quintal, percebi marcas no chão, perto da entrada da casa. Eram pegadas, grandes, de botas e claramente recentes. Vocês viram isso antes? Perguntei, apontando para as marcas. Pedro olhou e deu de ombros. Ah, deve ser do dono ou de alguém que passou aqui ontem. A gente só não percebeu. Mas algo estava errado. Eu tinha certeza de que não havia nenhuma marca ali quando chegamos. Olhei para Mariana, que também parecia desconfortável, mas decidiu não dizer nada. À noite, para tentar relaxar, Pedro sugeriu que fizéssemos uma fogueira no quintal. Era uma ideia boa na teoria. O calor do fogo trouxe algum conforto, e as histórias engraçadas ajudaram a aliviar a tensão. Só que essa paz durou pouco. Enquanto ríamos, ouvimos passos de novo, dessa vez mais altos, mais próximos. Ok, isso não é um javali, Mariana sussurrou, apertando meu braço. Pedro tentou brincar. Talvez seja o vizinho querendo churrasco. Mas ninguém riu. Luana segurava a mão do André com força, e ele parecia tão desconfortável quanto ela. Ficamos em silêncio, tentando ouvir melhor. O som vinha da direção do galpão. Era como se algo ou alguém estivesse nos rodeando. De repente, a fogueira pareceu piscar, como se o vento tivesse passado por ela, mas o ar estava parado. Uma luz verde iluminou a floresta por um segundo, rápida, quase como um flash. Que porra foi essa? André perguntou, levantando-se rapidamente. Foi nesse momento que Stephanie gritou: "Tem alguém ali! Eu vi!" Ela apontava para as árvores tremendo. Eu olhei rápido na direção que ela indicava e por um segundo, juro que vi uma sombra se movendo entre as árvores. Parecia um homem, mas não dava para ter certeza. "Entra na casa, agora!" Pedro gritou. Corremos como se nossas vidas dependessem disso. Trancamos todas as portas e janelas e nos amontoamos na sala, tentando controlar a respiração. Pedro pegou uma faca na cozinha e André improvisou uma arma com um pedaço de pau da fogueira. "Vocês acham que é só alguém zoando com a gente?" Luana perguntou, quase chorando. "Isso não é brincadeira. Eu vi ele. Eu vi um homem." Stephanie insistia, tremendo. Pedro tentou ligar para a polícia, mas não tinha sinal. Tentamos acalmar Stephanie, mas era impossível. Até eu, que estava tentando manter a calma, sentia meu coração batendo no peito como se quisesse sair dali. Foi então que ouvimos passos na varanda. Eram lentos, pesados, como se alguém estivesse testando cada tábua. Mariana segurou minha mão e eu podia sentir o suor frio na palma dela. "Ele está aqui", sussurrei, quase sem querer. De repente, alguém tentou girar a maçaneta da porta. Mariana soltou um grito baixo, mas Pedro fez sinal para ficarmos quietos. A maçaneta girou novamente e o barulho parou. Todos estávamos congelados, esperando o próximo movimento. O silêncio lá fora era quase mais assustador do que os passos. Depois de alguns minutos, ouvimos algo na janela. Era como se alguém estivesse arranhando o vidro. André ergueu o pedaço de pau, pronto para atacar, mas ninguém teve coragem de chegar perto da janela para ver. O som parou de repente, mas a tensão não foi embora. Ficamos acordados a noite inteira, cada ruído lá fora aumentando nosso desespero. O tempo parecia se arrastar e o amanhecer nunca pareceu tão distante. Quando o primeiro raio de sol atravessou as cortinas, foi como se o pesadelo tivesse dado uma trégua. Ninguém tinha dormido, e o silêncio na casa era quase tão sufocante quanto a tensão da noite anterior. Pedro foi o primeiro a falar. "A gente precisa sair daqui. Agora." Concordamos rapidamente. Não havia mais clima para ficar ali. O problema era que, ao sair para verificar o carro, fomos recebidos por mais uma surpresa. Todos os pneus estavam cortados. Eu senti meu estômago afundar e Mariana colocou a mão na boca, como se fosse vomitar. "Isso não é obra de bicho nenhum." André quebrou o silêncio, claramente nervoso.
A gente pode andar até a estrada principal e pedir ajuda. Sugeri, tentando pensar rápido. Estrada principal? Pedro riu, mas era um riso nervoso. Júlia, a gente está a uns 5 quilômetros da estrada, cercado por floresta. E quem garante que ele não está lá também? Essa ideia nos paralisou. Foi então que Mariana, enquanto olhava em volta, encontrou algo perto do galpão. Um pedaço de tecido rasgado, preso numa madeira. Não era algo velho ou esquecido, era recente. Parecia parte de uma jaqueta. Ele esteve aqui, perto do galpão. Mariana apontou com a voz tremendo. Antes que pudéssemos processar, ouvimos o som de passos vindo da floresta novamente, agora mais próximos. Só que dessa vez não era um, eram vários. Não é só uma pessoa, murmurei, sentindo minhas mãos começarem a suar. Sem pensar, corremos de volta para casa, trancamos tudo de novo e começamos a improvisar barricadas com móveis nas portas e janelas. O pânico tomava conta de cada um de nós. Enquanto bloqueávamos a última janela, ouvimos uma batida forte na porta da frente. Não era delicada nem discreta. Era como se alguém estivesse tentando entrar. "Saiam daí!" Uma voz masculina gritou do lado de fora, rouca e agressiva. Pedro segurava a faca como se fosse sua única chance de sobrevivência. André estava ao lado dele com um pedaço de pau. E eu podia sentir que todos estavam à beira do colapso. "A polícia já está vindo!" gritou Pedro, tentando intimidá-los. Mas era uma mentira. Não tínhamos conseguido contato. A batida parou e o silêncio voltou. Mas eu sabia que aquilo não era o fim. Os minutos seguintes foram os mais longos da minha vida. Sentados no chão da sala, tentávamos não fazer barulho. Podíamos ouvir sons ao redor da casa. Passos, galhos quebrando, arranhões nas paredes. Eles estavam cercando a casa. Mariana, que até então segurava o choro, começou a soluçar. Tentei acalmá-la, mas eu mesma não conseguia parar de tremer. Foi então que Pedro percebeu algo. "Telefone fixo. Mariana, você usou ele ontem, né? Lembrei que o telefone ficava no corredor, perto da cozinha. Era nossa única chance." Pedro e André decidiram ir juntos até lá. Ficamos em silêncio absoluto enquanto eles se moviam pela casa. Quando voltaram, Pedro segurava o telefone na mão. "Consegui. Liguei para a polícia. Eles disseram que vão demorar, mas estão vindo." "Quanto tempo?" perguntei, quase sem forças. "Talvez 1 hora. Mas a gente só precisa aguentar até lá." Ficar ali esperando parecia insuportável. Foi então que ouvimos um som mais forte. Vidro quebrando na cozinha. Alguém tinha conseguido entrar. "Fiquem aqui," Pedro sussurrou, levantando a faca. André foi com ele enquanto nós três ficávamos na sala, segurando qualquer coisa que pudesse servir como arma. O som de passos dentro da casa ficou mais alto. Era impossível dizer quantos eram. De repente, ouvimos gritos de Pedro e André vindo da cozinha. Pedro voltou correndo com um corte no braço. "Eles estão armados. A gente precisa segurar essa porta até a polícia chegar." Improvisamos barricadas com o que podíamos, enquanto ouvíamos vozes do lado de fora tentando coordenar outra entrada. Era uma pressão insana, mas nos mantivemos firmes. Finalmente, depois de um tempo que pareceu uma eternidade, as sirenes da polícia cortaram o ar. Luzes vermelhas e azuis iluminaram o quintal e ouvimos passos apressados desaparecendo pela floresta. Os policiais chegaram e revistaram a área, mas os invasores já tinham fugido. Encontraram sinais de arrombamento, marcas de botas e uma faca caída perto da cozinha. Deixamos a casa na manhã seguinte, com a polícia nos escoltando até a estrada. Nunca descobrimos quem eram aquelas pessoas ou o que queriam, mas uma coisa era certa: eles estavam preparados e nós demos sorte de sair vivos. Desde aquele dia, nunca mais aluguei casas em lugares isolados. Sempre fico em lugares onde há vizinhos, movimento e principalmente sinal de celular.
Porque às vezes o verdadeiro terror não é sobrenatural. Ele é real e ele pode estar mais perto do que imaginamos. Não sei se você já sentiu que a coisa mais segura da sua vida, de repente, se tornou seu maior pesadelo. Minha casa em Campos do Jordão era meu refúgio, meu porto seguro. Sempre que as coisas apertavam, fosse trabalho ou problemas pessoais, era para lá que eu fugia. Como a casa ficava vazia a maior parte do tempo, comecei a alugá-la no Airbnb. Era uma forma de ganhar um dinheiro extra sem ter muito esforço. Tinha regras claras. Só alugava para casais ou grupos pequenos, nada de festas, nada de jovens querendo transformar meu refúgio em uma balada. O último inquilino antes desse episódio foi Ramon. Ele reservou a casa dizendo que queria um fim de semana romântico com a noiva. As mensagens dele eram educadas e eu não desconfiei de nada. Tudo parecia normal. Depois que ele saiu, resolvi economizar na limpeza profissional. Dessa vez eu mesmo faço, pensei. Peguei o carro e fui direto para lá. A viagem de São Paulo para Campos do Jordão era longa, mas o destino valia a pena. Eu não via a hora de chegar, relaxar e curtir a tranquilidade daquele lugar. Cheguei por volta das 22. O frio da serra já fazia parte do pacote, mas naquela noite parecia mais intenso. A neblina deixava tudo com um ar misterioso, quase assustador, mas eu estava cansado demais para me importar. Quando entrei na casa, senti um cheiro estranho. Não era exatamente ruim, mas parecia diferente do que eu estava acostumado. Liguei as luzes, olhei rapidamente a sala e tudo parecia estar no lugar. Eu estava tão exausto que nem me preocupei em conferir os outros cômodos. Só queria dormir. Peguei minha mala, fui direto para o quarto principal e tranquei a porta por dentro como sempre fazia. A sensação de trancar a porta me dava segurança. Apaguei assim que encostei na cama. Mas aquela paz durou pouco. Acordei de repente, com a sensação de que tinha alguma coisa errada. Não sei explicar, mas meu corpo parecia saber antes de mim. Aquele silêncio pesado da madrugada era quase ensurdecedor. Fiquei deitado, tentando entender o que tinha me despertado. Olhei o celular, 0012. Não ouvi nada de anormal, mas meu coração estava disparado. Aquele cheiro estranho parecia mais forte agora. Decidi pegar o celular e verificar as câmeras de segurança. As imagens eram tranquilizadoras, pelo menos no início. Vi Ramon chegando sozinho, carregando uma mochila e uma mala. Nada de noiva, como ele havia mencionado. Ele ficou na casa pelos dias reservados, mas o vídeo da saída dele me deixou inquieto. Ele aparece saindo pela porta da frente, mas a gravação é interrompida logo em seguida. Não dava para ver se ele realmente tinha ido embora. Foi aí que minha mente começou a ligar os pontos. Aquela sensação de desconforto não era à toa. Algo não estava certo. Levantei da cama com cuidado, tentando não fazer barulho. Peguei uma lanterna pequena que sempre deixava no criado mudo e comecei a andar pela casa. A cozinha foi o primeiro lugar onde percebi que algo estava fora do lugar. A gaveta das facas estava aberta e a faca maior, a que eu sempre usava para cortar carne, não estava lá. Tentei racionalizar. Talvez eu mesmo tivesse deixado assim antes de alugar a casa. Mas o desconforto só crescia. Fui checar os outros quartos. No primeiro, tudo parecia em ordem, mas no segundo, aquele cheiro estranho era mais forte. Quando abri a porta, senti o ar pesado, como se o quarto tivesse ficado fechado por meses. Voltei para o corredor. Quando me aproximei do meu quarto, ouvi um som suave. A porta que eu tinha certeza de ter deixado fechada estava agora entreaberta. O mais assustador, pela fresta da porta, eu vi 2 pés parados. Meu corpo congelou. A única coisa que eu conseguia pensar era como alguém entrou aqui sem eu perceber. Minhas pernas tremiam, mas sabia que não podia ficar ali. Decidi ir para a cozinha, pegar alguma coisa para me proteger. Tentei andar sem fazer barulho,
mas o chão rangia debaixo dos meus pés. Quando cheguei na cozinha, percebi que a faca grande ainda estava sumida. Peguei a cadeira mais pesada da mesa e me preparei para usá-la, caso fosse necessário. Ouvi passos no corredor, lentos, calculados. O que quer que estivesse naquela casa, sabia que eu estava lá. Fiz o que qualquer pessoa faria no meu lugar. Corri. Abri a porta dos fundos, atravessei o quintal e fui até o vizinho mais próximo. A sensação de estar sendo seguido era paralisante. A cada passo, sentia que alguém estava logo atrás de mim. Quando cheguei ao portão do vizinho, comecei a bater desesperadamente. Ninguém respondeu. Peguei o celular e liguei para a polícia. Expliquei a situação o melhor que pude, gaguejando e respirando com dificuldade. Os policiais chegaram em menos de 20 minutos, mas para mim parecia que tinha passado uma eternidade. Eles entraram na casa enquanto eu esperava do lado de fora, tremendo de frio e nervosismo. Depois de alguns minutos, um dos policiais saiu e disse: "Encontramos um homem na sala. Ele diz que é Ramon." Minha cabeça girou. Ramon? Ele voltou? Como ele entrou na casa? Os policiais trouxeram ele para fora. Ele parecia calmo, quase debochado. Quando perguntaram o que ele estava fazendo ali, ele respondeu: "Esqueci uma coisa importante. Só voltei para buscar. Eu explodi." Esqueceu o quê? E por que estava escondido no meu quarto? Ramon deu um sorriso irritante. Não estava escondido. Só sentei para descansar. Os policiais, sem provas concretas, decidiram liberá-lo. "Resolva isso com o Airbnb", foi o que eles disseram. Eu fiquei lá, olhando Ramon sair andando como se nada tivesse acontecido, enquanto minha casa parecia mais estranha do que nunca. Depois que a polícia foi embora, fiquei no carro por horas, tentando reunir coragem para entrar na casa de novo. Quando finalmente criei coragem, comecei a revisar cada cômodo. No segundo quarto, achei uma mochila pequena escondida no fundo do armário. Dentro havia algumas roupas, um caderno com anotações incompletas e uma faca. A faca grande da cozinha. Meu sangue gelou. Ramon não só tinha voltado à casa, como parecia ter planos. Peguei o caderno e li algumas páginas. Eram rabiscos confusos, mas uma frase se repetia várias vezes: "Ele não vai me pegar." Contatei o Airbnb imediatamente, anexei fotos e vídeos de tudo. Eles baniram Ramon da plataforma e prometeram investigar, mas isso não me trouxe paz. Vendi a casa meses depois. Mesmo com todos os reforços de segurança, eu nunca mais consegui dormir tranquilo lá. A lembrança daquela noite me assombrava. O que mais me incomoda até hoje é que Ramon saiu impune. A sensação de que ele poderia ter feito algo muito pior não me deixa em paz. Mas se tem uma coisa que aprendi é: nunca ignore os sinais de perigo. Eles podem salvar sua vida. Agora, quando penso na casa, tudo o que sinto é alívio por ter saído vivo. Sabe quando tudo parece desmoronar de uma vez? Trabalho, relacionamento, até mesmo as coisas simples do dia a dia viram um fardo. Foi isso que me trouxe aqui, para esse chalé no meio do nada. Minha ideia era simples: fugir do caos. Eu precisava de um tempo sozinho para colocar a cabeça no lugar, longe de notificações, pessoas e cobranças. Depois de horas pesquisando, encontrei um lugar que parecia perfeito. Um chalé isolado na Serra da Mantiqueira, cercado por natureza, sem sinal de celular. As fotos no aplicativo mostravam uma casa charmosa, com uma varanda que dava para uma floresta densa e montanhas ao fundo. O anfitrião, Carlos, era atencioso e respondeu rápido minhas perguntas. Ele mencionou que a área era tranquila, ideal para quem buscava descanso. Cheguei ao chalé no fim da tarde, depois de enfrentar uma estrada de terra que parecia interminável. A casa era exatamente como nas fotos, mas o que realmente me encantou foi o silêncio.
Era tão profundo que eu podia ouvir o vento passando pelas árvores. Peguei a chave em uma caixinha perto da porta, conforme Carlos tinha explicado, e entrei. Por dentro, o chalé era simples, mas acolhedor. Uma sala pequena com lareira, uma cozinha compacta e um quarto loft acessado por uma escada de madeira. Coloquei minha mochila no sofá e fiquei ali parado por alguns minutos, absorvendo a paz do lugar. Pela primeira vez em semanas, senti que poderia respirar. Depois de desfazer as malas, decidi dar uma volta de carro para explorar a região. A estrada era cercada por árvores altas, com galhos que formavam quase um túnel natural. Quase não havia movimento, exceto por algumas casas distantes e pequenas fazendas. Foi durante essa volta que algo me deixou desconfortável. Enquanto dirigia, avistei 2 homens parados na beira da estrada. Eles estavam perto de uma caminhonete velha, com as roupas sujas e um olhar fixo que me fez arrepiar. Quando passei, acenei com a cabeça, mas eles não responderam. Apenas me seguiram com os olhos. Na volta para o chalé, vi os mesmos homens novamente, mas dessa vez estavam andando perto de uma trilha que levava à floresta. Um deles parou e olhou diretamente para o meu carro, como se estivesse tentando gravar minha imagem. Algo no jeito deles me deixou inquieto. Chegando no chalé, tranquei a porta e tentei esquecer aquilo. Talvez fossem só moradores locais, curiosos com um estranho na área. Mas enquanto preparava o jantar, não consegui tirar a imagem deles da cabeça. Na manhã seguinte, o desconforto continuava. Durante o café, olhei pela janela e vi algo que me gelou. Havia pegadas na trilha de terra que levava à casa. Eram grandes e frescas, claramente de alguém que tinha passado ali durante a noite. Comecei a andar pela propriedade, tentando entender o que estava acontecendo. Foi aí que encontrei algo ainda mais estranho. Uma garrafa de água no canto da varanda. Não era minha. Tentei me convencer de que podia ser do anfitrião, mas no fundo sabia que não era. Decidi mandar uma mensagem para Carlos, perguntando se ele ou alguém da equipe tinha passado por lá. A resposta demorou mais do que o normal. Quando finalmente chegou, ele disse que ninguém tinha estado no chalé. Tentei ignorar o desconforto e fui dar uma caminhada para me distrair. Enquanto andava pela trilha, senti que estava sendo seguido. A sensação era tão forte que comecei a olhar por cima do ombro a cada poucos metros. De repente, ouvi um galho quebrando. Meu coração disparou e me virei rapidamente. Não havia ninguém. Voltei para o chalé quase correndo, com a respiração ofegante. Quando entrei, tranquei todas as portas e janelas. O silêncio, que antes parecia reconfortante, agora me sufocava. Naquela noite, as coisas saíram completamente do controle. Eu estava na sala, tentando assistir a um filme no tablet, quando as luzes apagaram de repente. O chalé ficou completamente escuro e a única coisa que ouvi foi o som do vento do lado de fora. Peguei meu celular e vi que ainda tinha bateria, mas sem sinal. Liguei para Carlos. Ele atendeu, mas parecia nervoso. Disse que o disjuntor ficava do lado de fora e que eu devia verificar. A ideia de sair naquela escuridão me deixou apavorado. Agradeci e desliguei, decidido a não sair de jeito nenhum. Enquanto tentava decidir o que fazer, ouvi passos pesados no andar de cima. Meu corpo congelou. O quarto ficava no loft e eu sabia que não tinha ido lá desde que cheguei. Peguei a faca da cozinha e me escondi atrás da mesa. Os passos ficaram mais claros e então vi a sombra de alguém descendo as escadas. Era um homem grande, segurando algo que parecia uma barra de ferro. Ele me viu e parou. "Passa tudo o que você tem", disse, com a voz baixa e ameaçadora. Sem pensar duas vezes, entreguei meu tablet, minha carteira e até minha mochila. Ele pegou tudo e, antes de sair, olhou para mim e disse: "Não tenta nada." Quando achei que tinha acabado, ouvi mais passos. Outro homem entrou pela porta da frente.
Era um dos caras que vi na estrada. Eles conversaram entre si, decidiram que já tinham o suficiente e desapareceram na escuridão. Assim que tive certeza de que eles tinham ido embora, corri para o carro e saí dali o mais rápido possível. A estrada de terra parecia interminável e o medo de ser seguido era quase insuportável. Chegando à cidade mais próxima, entrei em um posto de gasolina e pedi ajuda. O atendente chamou a polícia, que chegou em poucos minutos. Fiz o boletim de ocorrência, mas sabia que seria difícil encontrar os homens. Ao relatar o caso ao anfitrião, senti que ele sabia mais do que dizia. Ele se recusou a reembolsar o valor e não mostrou empatia. Aquilo me deixou ainda mais desconfortável. A experiência mudou minha vida. Aprendi a nunca ignorar meus instintos e a sempre priorizar minha segurança. Se alguém me dissesse que uma viagem romântica poderia virar um pesadelo, eu teria rido na cara. Mas eu tô aqui para contar como minha experiência num Airbnb virou o relato mais assustador da minha vida. Meu nome é Felipe e até hoje lembro de cada detalhe daquela noite. Tudo começou quando minha esposa, Mariana, teve a brilhante ideia de sairmos de São Paulo para curtir uns dias tranquilos. Ela achou um Airbnb incrível, tipo uma casinha de madeira super charmosa, com vista para as montanhas. O anfitrião parecia gente boa, tinha várias avaliações positivas e o preço estava bom. Fechamos na hora, chegamos no começo da tarde e a casa era tão linda quanto nas fotos. Tinha aquele cheirinho de madeira antiga, lareira no canto e uma varanda com rede. Mariana ficou encantada, mas eu senti algo estranho assim que pisei na casa. Não sei explicar. Talvez fosse o silêncio exagerado ou o fato de a porta da cozinha estar trancada com uma chave que a gente não tinha. No começo, nada parecia fora do normal. A gente desfez as malas, abriu um vinho e começou a relaxar. Foi só à noite que o primeiro detalhe surgiu. Mariana virou para mim e disse: "Putz, esqueci nossa pasta de dente. E agora?" "Relaxa, amor. Amanhã a gente passa na farmácia e compra", respondi. Fui até o banheiro antes de dormir e notei que o espelho estava meio embaçado, como se alguém tivesse acabado de tomar banho. Estranho, mas não dei muita bola. No dia seguinte, as coisas ficaram ainda mais esquisitas. Quando acordei e fui escovar os dentes, encontrei uma pasta de dente novinha no balcão do banheiro. Aquilo me travou por um segundo. Mariana não tinha levado nada e eu também não. Chamei ela correndo. "Mari, olha isso. Você comprou isso ontem e não me falou?" "Claro que não, Felipe. De onde você tirou isso?" A gente ficou encarando aquela pasta de dente como se fosse um bicho de 7 cabeças. Mariana tentou aliviar o clima. "Vai ver, é cortesia do anfitrião. Alguns lugares fazem isso." "Sei lá, mas ele nem mencionou isso no anúncio", retruquei, já desconfiado. Depois disso, pequenos detalhes começaram a me deixar com um nó no estômago. Meu carregador de celular, que eu tinha deixado no criado mudo, apareceu no sofá. A escova de cabelo da Mariana, que estava na penteadeira, foi parar na cozinha. Mariana tentou rir da situação, mas dava para ver que ela estava desconfortável. E foi aí que a paranoia começou a crescer. Eu tentava me convencer de que era tudo coisa da minha cabeça. Talvez a gente tivesse movido as coisas sem perceber, ou vai saber, o anfitrião realmente deixava uma pasta de dente como brinde. Só que no fundo, alguma coisa me dizia que tinha algo errado e, infelizmente, eu estava certo. Na tarde do segundo dia, enquanto a Mariana cochilava no sofá, eu decidi explorar a casa. Não era uma mansão, mas tinha umas coisas que não faziam sentido, tipo aquela porta da cozinha que estava trancada. A chave não estava no chaveiro que o anfitrião deixou, e isso já me incomodava. Fui até a porta e comecei a analisar melhor. Na fechadura, dava para ver uns arranhões, como se alguém tivesse usado alguma coisa para forçar ela. O chão na frente da porta tinha marcas que pareciam recentes,
como se alguém tivesse arrastado algo pesado. Felipe, o que você está fazendo? A voz da Mariana me fez pular. Essa porta aqui tem algo estranho. Parece que foi aberta recentemente. Para de ser paranoico. Vai ver, é uma despensa, sei lá. Eu até queria acreditar nela, mas não consegui. Alguma coisa naquela porta não me deixava em paz. E foi aí que Mariana encontrou a cereja do bolo, a escova de cabelo dela no chão da cozinha. Isso estava no quarto, Felipe. Como foi parar aqui? Ela perguntou já com os olhos arregalados. Não faço ideia. A partir daí, o clima ficou tenso. Mariana estava visivelmente desconfortável e eu tentava fingir que estava tudo bem, mas não conseguia. Naquela noite, por volta das 2 da manhã, fomos acordados por um barulho estranho vindo do andar de baixo. Parecia um passo, ou talvez 2. Mariana ficou paralisada. Você ouviu isso? Ela sussurrou. Ouvi. Fica aqui, vou ver o que é. Peguei meu celular para usar a lanterna e desci devagar. O barulho tinha parado, mas o silêncio era pior. Cada passo que eu dava parecia ecoar pela casa inteira. Cheguei à sala e não vi nada fora do lugar. O vento balançava levemente a cortina e por um momento pensei que era isso que a gente tinha ouvido. Subi de volta para o quarto tentando parecer tranquilo. Deve ter sido o vento. Relaxa, mas a Mariana não acreditou. Ela sabia que tinha algo mais acontecendo e eu também. Só que nenhum de nós estava pronto para admitir. A gente mal dormiu naquela noite, esperando outro barulho, outro sinal. E ele veio, mas de uma forma que eu nunca vou esquecer. Na manhã seguinte, tudo parecia mais leve. O sol entrando pelas janelas dava uma falsa sensação de segurança. Mariana fez café enquanto eu tentava relaxar na varanda. Por alguns minutos, quase acreditei que o que aconteceu na noite anterior tinha sido um exagero. Mas a paz não durou. Quando fui ao banheiro, vi algo que fez meu coração disparar. Um pedaço de papel dobrado estava no balcão da pia. Peguei com as mãos tremendo e abri. Era um bilhete, escrito com letras trêmulas, como se alguém tivesse usado muita força para pressionar a caneta. A mensagem era simples, mas aterrorizante. Eu ouvi vocês. Levei o papel até a Mariana. Você está brincando comigo? O que é isso? Ela perguntou pálida. Eu que te pergunto. Isso estava no banheiro. A partir daí, o que restava da nossa calma evaporou. Decidimos checar a casa inteira. A porta da cozinha ainda estava trancada, mas comecei a reparar em outros detalhes. Marcas de mãos no corrimão da escada que não eram nossas, uma garrafa de água aberta que nenhum de nós tinha tocado. Era oficial, tinha alguém entrando naquela casa. A gente tem que sair daqui agora, Mariana disse, já recolhendo nossas coisas. Calma, vou pegar as chaves do carro e... Mas quando olhei pela janela da sala, percebi que o carro estava bloqueado por outro veículo. Um modelo preto, com os vidros escuros, estacionado bem atrás do nosso. Não acredito. Quem estacionou aqui? Falei, quase sem ar. Mariana começou a entrar em pânico e eu sabia que precisava manter a calma, mas a verdade é que eu também estava aterrorizado. Tentamos ligar para a polícia, mas o celular não completava a ligação. O Wi-Fi também estava fora do ar. A noite caiu e a tensão só aumentava. Decidimos nos trancar no quarto e usar a cômoda para bloquear a porta. Mariana, sentada no canto, tremia de medo enquanto eu tentava pensar em um plano. Foi então que os barulhos começaram de novo, mas dessa vez eram mais claros. Passos no corredor, cada vez mais próximos. Felipe, ele está aqui. Mariana sussurrou com lágrimas nos olhos. Eu segurei a mão dela e sussurrei de volta. A gente vai sair daqui. Eu prometo. Olhei ao redor e percebi que a única saída era a janela. Mesmo estando no andar de cima, não tínhamos outra opção. Peguei o edredom e fiz uma espécie de corda para a gente descer. Enquanto escorregávamos pela lateral da casa, dava para ouvir passos rápidos no quarto. Quem quer que fosse, estava lá dentro.
Enquanto descíamos pela lateral da casa, meu coração parecia querer sair pela boca. Cada segundo ali, pendurado naquela corda improvisada, parecia uma eternidade. Mariana chegou ao chão primeiro e eu vim logo em seguida. Assim que meus pés tocaram o chão, ouvi um barulho seco vindo de cima, como se alguém tivesse batido com força na janela que a gente usou para escapar. "Corre, Mariana!" gritei, segurando sua mão. Corríamos sem olhar para trás, iluminados apenas pela luz fraca da lua. A casa ficava afastada e o único caminho era uma estrada de terra que parecia nunca terminar. O som dos nossos passos no cascalho misturava-se com o som do vento e às vezes eu jurava ouvir outros passos nos seguindo. Mas não tive coragem de olhar para trás. Depois de alguns minutos, avistamos uma casa com luzes acesas. Era simples, com uma cerca de madeira e um cachorro que começou a latir assim que nos aproximamos. Bati na porta com força e um homem mais velho apareceu segurando uma lanterna. Antes que ele dissesse qualquer coisa, disparei. "Por favor, senhor, ajuda! Tem alguém na casa onde estamos hospedados. Eles entraram e..." Parei, tentando recuperar o fôlego. O homem abriu a porta sem hesitar e nos deixou entrar. Ele nos deu água e ouviu nosso relato enquanto tentávamos explicar o que tinha acontecido. Com calma, ele pegou o telefone fixo e ligou para a polícia. Finalmente, parecia que a gente estava seguro. A polícia chegou cerca de 1 hora depois e nos acompanhou de volta ao Airbnb. Mariana se recusou a entrar novamente e eu não a culpei. Mesmo assim, tive que explicar tudo para os policiais enquanto eles faziam uma varredura na casa. Mas quando terminaram, disseram que não encontraram ninguém lá dentro. Nem bilhete, nem marcas no chão, nem o carro preto que bloqueava o nosso. Parecia que a casa tinha engolido todos os sinais de que algo aconteceu. Nos dias seguintes, tentei seguir em frente, mas não conseguia. Pesquisei o histórico do Airbnb e descobri que não éramos os únicos a relatar coisas estranhas. Hóspedes anteriores mencionaram situações similares, mas as avaliações negativas foram excluídas pelo anfitrião. Quando tentei denunciar o caso, o anúncio do imóvel já tinha sido removido. Mariana nunca mais quis saber de Airbnb ou de lugares isolados. Até hoje, quando a gente fala disso, ela se arrepia. E eu? Bom, acho que o que mais me assusta não é o que aconteceu naquela noite. É não saber quem estava ali ou por quê. Eu precisava de uma pausa. Trabalho, contas, aquela rotina sufocante, tudo isso estava acabando comigo. Um amigo sugeriu: "Por que você não tira uns dias de folga? Vai para a praia, respira um pouco." E foi exatamente o que eu fiz. Não tinha muito dinheiro, então procurei uma hospedagem barata. Foi assim que achei o tal Airbnb. As fotos pareciam boas. Uma casinha simples, mas charmosa, a poucos minutos da praia. O preço era tentador, metade do que qualquer pousada cobrava. O anfitrião tinha algumas avaliações medianas, mas decidi arriscar. É só dormir e descansar, não precisa ser perfeito, pensei. Mal sabia eu o que me esperava. Cheguei na cidade no final da tarde. Era um lugar pequeno e pacato, com ruas de paralelepípedo e aquele clima típico de litoral. Cheiro de maresia, crianças brincando descalças, vendedores de milho na esquina. Quando coloquei o endereço no GPS, percebi que a casa ficava numa área mais afastada, quase na divisa entre a cidade e um matagal que parecia não ter fim. Senti um arrepio estranho, mas ignorei. A casa era exatamente como nas fotos, pelo menos por fora. Tinha uma fachada simples, pintada de branco, com uma varanda pequena e uma rede. Mas, quando entrei, a impressão foi outra. O cheiro foi a primeira coisa que notei. Era um cheiro abafado, algo entre mofo e alguma coisa podre. Talvez fosse a umidade típica de casas de praia.
Ignorei, como sempre fazia quando algo me incomodava, e fui explorar. Os móveis eram velhos, desgastados, mas funcionais. Na cozinha, vi 2 baratas correndo pelo balcão quando acendi a luz. Meu estômago embrulhou, mas convenci a mim mesmo. É normal, casas de praia sempre têm insetos. Porém, o cheiro parecia mais forte na sala. Abri as janelas para ver se ajudava. Depois de desfazer as malas, decidi tomar um banho. O banheiro era ainda mais precário do que o resto da casa. Azulejos quebrados, um espelho com manchas de ferrugem e o chuveiro que só esquentava se você mexesse no registro com a delicadeza de um cirurgião. Enquanto a água caía, ouvi um barulho vindo do teto, algo como passos leves ou o som de algo raspando. Talvez um rato? Não, não podia ser. Eu estava sozinho na casa. À noite, a coisa ficou mais estranha. Deitei na cama, tentando ignorar o cheiro que parecia ter impregnado nos lençóis. Tudo estava quieto, exceto por um som distante, quase imperceptível, como se algo estivesse arranhando as paredes. Fechei os olhos e tentei dormir, repetindo para mim mesmo que era só o vento ou o velho encanamento. Mas no meio da madrugada, acordei com uma sensação bizarra. Algo estava no meu ouvido. Acordei assustado, com uma sensação que não conseguia descrever. Era como se algo estivesse rastejando dentro do meu ouvido esquerdo. Tentei ignorar, achando que era só impressão, mas o incômodo não passava. Era um movimento sutil, mas constante. Quando passei o dedo, senti um barulho abafado, como se algo estivesse lá dentro, tentando sair. Levantei rapidamente e fui até o banheiro. Acendi a luz e me olhei no espelho, tentando entender o que estava acontecendo. Nada parecia estranho do lado de fora, mas eu sentia aquele farfalhar lá dentro. Peguei água, inclinei a cabeça e deixei escorrer, achando que poderia resolver. Nada. O incômodo só aumentava, junto com o pânico. Será que entrou algum inseto, uma aranha? Meu coração disparava a cada segundo. Desci as escadas correndo e procurei algo na cozinha que pudesse ajudar. Achei um cotonete e, com cuidado, tentei mexer no ouvido. Foi um erro. A dor que senti foi tão forte que larguei o cotonete na hora. Não só a dor, mas a sensação de algo se mexendo aumentou. Era como se estivesse tentando escapar, mas não conseguia. Meu corpo inteiro tremia. Enquanto isso, o cheiro da casa parecia ficar mais forte, como se quisesse me lembrar de que tudo ali estava errado. Tentei ligar para o anfitrião do Airbnb, mas não tinha sinal. O Wi-Fi, que já era fraco, nem conectava direito. Sem ter o que fazer, entrei no carro e decidi ir para o hospital. Eu não aguentava mais. No caminho, o barulho no ouvido me deixava quase louco. Era como se pequenas patas estivessem raspando lá dentro. Cada quilômetro parecia durar uma eternidade e meu medo só aumentava. E se isso for algo grave? E se eu perder a audição? A estrada deserta só tornava tudo ainda mais aterrorizante. Quando cheguei no hospital, fui direto para a recepção, quase implorando. Por favor, tem algo no meu ouvido. Tá mexendo. A recepcionista me olhou com uma mistura de surpresa e nojo e chamou o médico imediatamente. Ele era um homem sério, com um olhar experiente. Pediu para eu sentar e começou a examinar. Quando ele olhou com aquele instrumento de médico, fez uma pausa e franziu o rosto. É uma barata, ele disse sem rodeios. Eu senti meu corpo congelar. Uma barata? Perguntei, quase sem acreditar. O médico assentiu, com a calma que só alguém acostumado a lidar com situações absurdas poderia ter. Ela deve ter entrado enquanto você dormia. Isso acontece mais do que você imagina, principalmente em lugares infestados. Infestados. A palavra ecoou na minha cabeça e, de repente, tudo fazia sentido. As baratas na cozinha, o cheiro insuportável, os sons durante a noite. Meu estômago embrulhou. Antes que eu pudesse responder, ele começou a explicar o procedimento. Precisamos removê-la com cuidado. Qualquer movimento brusco pode machucar seu canal auditivo. Isso vai incomodar um pouco,
mas vou usar um óleo para imobilizá-la primeiro. Incomodar um pouco foi a maior mentira que ouvi naquela noite. Assim que ele pingou as primeiras gotas de óleo, senti o líquido escorrendo pelo ouvido. E o bicho dentro de mim começou a se debater ainda mais. Era uma sensação insuportável, como se ele estivesse tentando escapar. Segurei o braço da cadeira com tanta força que meus dedos ficaram brancos. O médico pegou uma pinça longa e começou a trabalhar. Eu sentia tudo. O som abafado de patas raspando, a pressão no ouvido e, o pior de tudo, a dor. Não era só física, era psicológica. Saber que havia uma barata viva dentro de mim era algo que eu nunca imaginei enfrentar. Depois de alguns minutos, que pareceram horas, ele puxou a barata. Ela ainda estava parcialmente intacta, mas dava para ver que não estava inteira. O médico suspirou. Infelizmente, nem todos os fragmentos saíram. Vamos precisar acompanhar para garantir que nada cause uma infecção. Olhei para o pedaço de barata na pinça e quase vomitei. Não consegui dizer nada, só balancei a cabeça em concordância. Ele me passou um remédio para dor, explicou que precisaria voltar em alguns dias e me deu alta. Quando saí do hospital, estava exausto, mas não sentia nenhum alívio. A ideia de voltar para o Airbnb me dava calafrios. Cheguei de volta ao Airbnb já no começo da manhã. O céu estava começando a clarear, mas a casa parecia ainda mais sombria à luz do dia. O cheiro, que na noite anterior já era insuportável, agora parecia ainda mais forte. Assim que abri a porta, senti meu estômago revirar. Era como se algo estivesse apodrecendo lá dentro. Respirei fundo e entrei. Queria pegar minhas coisas e sair dali o mais rápido possível, mas precisava descansar antes de enfrentar outra viagem. Subi para o quarto e, enquanto arrumava a cama, percebi algo estranho. Havia pequenas manchas escuras no travesseiro, manchas que não estavam lá antes. Peguei o tecido com cuidado e percebi que eram fezes de barata. Minha paciência estava se esgotando, decidi ligar para o anfitrião do Airbnb, mas claro, ele não atendeu. Mandei mensagens explicando tudo o que tinha acontecido, incluindo o incidente no hospital. Ele visualizou, mas não respondeu. Isso só me deixou mais irritado, mas o cansaço era tanto que acabei deitando, mesmo com o cheiro e o desconforto. Acordei horas depois, suando e ofegante. Tinha sonhado com baratas entrando nos meus ouvidos, na boca, pelo nariz. Meus olhos foram direto para o teto, onde vi o que parecia ser uma pequena barata caminhando lentamente. Meu corpo se arrepiou. Foi então que percebi. O cheiro não vinha do quarto. Ele era mais forte no andar de baixo, especialmente na sala. Decidi investigar. Não sabia exatamente o que estava procurando, mas alguma coisa naquela casa não fazia sentido. Segui o cheiro até o armário ao lado do sofá. Ao abrir a porta, vi uma mala preta no fundo, aparentemente esquecida ali. O cheiro parecia emanar dela. Hesitei, mas minha curiosidade falou mais alto. Puxei a mala para fora e a examinei. O zíper estava emperrado e coberto por algo pegajoso, quase como um resíduo seco. Meu coração começou a bater mais rápido. Forcei o zíper e o cheiro se intensificou de forma quase insuportável. Quando finalmente consegui abrir, vi o que nunca esperava encontrar: um corpo. O que estava dentro daquela mala? Meu Deus, eu nem sabia que era possível algo cheirar tão mal. O corpo, ou o que restava dele, estava em avançado estado de decomposição. A pele tinha um tom escuro e inchado, com manchas verdes e pretas. Havia um líquido viscoso acumulado no fundo da mala, misturado com pedaços de tecido encharcados. E o pior de tudo, baratas. Muitas baratas. Elas saíam de dentro do corpo como um enxame. Senti meu estômago revirar. Corri para o banheiro e vomitei tudo o que tinha no estômago, mas o cheiro parecia estar impregnado em mim. Minhas pernas estavam tremendo e minha mente lutava para entender o que tinha acabado de ver. Quem era aquela pessoa?
Como ela foi parar ali? O que aconteceu nessa casa? Voltei para a sala tentando me recompor. Não sabia o que fazer. Uma parte de mim queria sair correndo e nunca mais olhar para trás, mas outra parte sabia que precisava avisar alguém. Peguei o celular e disquei 190. Minhas mãos ainda tremendo tanto que quase deixei o aparelho cair. Enquanto explicava a situação para a atendente, minha voz falhava. Eu encontrei um corpo dentro de uma mala no Airbnb que aluguei. A mulher do outro lado ficou em silêncio por um momento antes de responder com calma. Senhor, mantenha a calma. Por favor, saia do local imediatamente e espere pela chegada das autoridades. Era tudo o que eu precisava ouvir. Peguei minhas coisas às pressas, largando metade do que tinha levado. Não queria mais ficar nenhum segundo naquela casa. Antes de sair, dei uma última olhada para a sala. As baratas ainda estavam lá, subindo pelas paredes, pelo sofá, como se tivessem tomado o lugar. O cheiro era insuportável, mas o que me dava mais calafrios era pensar no que aquela casa escondia, além daquela mala. Saí correndo para o carro e dirigi sem rumo por alguns minutos, tentando me distanciar daquele lugar. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia sair pela boca. Estacionei num posto de gasolina e esperei, olhando para o nada, até ouvir as sirenes se aproximando. Os policiais chegaram cerca de meia hora depois. Expliquei tudo a eles, desde o cheiro estranho na casa até a descoberta da mala. O oficial que liderava a equipe parecia preocupado, mas também cansado, como se já tivesse visto coisas assim antes. Não é a primeira vez que recebemos reclamações sobre essa casa, ele disse, enquanto orientava a equipe a entrar. Esperei do lado de fora enquanto eles investigavam. Podia ouvir os passos pesados no interior da casa e as vozes abafadas discutindo algo. Depois de um tempo, o oficial voltou até mim. Encontramos a mala e outras coisas. Precisamos que você venha até a delegacia para prestar um depoimento. Outras coisas. Não tive coragem de perguntar o que era, mas só de ouvir aquelas palavras já senti um arrepio na espinha. Concordei e segui os policiais até a delegacia. Lá, eles fizeram perguntas sobre como eu havia encontrado a casa, quem era o anfitrião e detalhes sobre o incidente com a barata. Quando mencionei o nome do anfitrião, os policiais trocaram olhares. Ele já esteve envolvido em problemas antes, disseram, sem entrar em muitos detalhes. Passei o resto do dia na delegacia, respondendo perguntas e tentando processar tudo o que tinha acontecido. No caminho de volta para casa, comecei a refletir sobre o quanto eu tinha ignorado os sinais. O cheiro, as baratas, o preço baixo demais. Tudo isso apontava que algo estava errado, mas eu escolhi fingir que era normal. As semanas seguintes foram difíceis. Eu ainda precisava tratar meu ouvido, já que partes da barata tinham ficado presas e precisaram ser removidas aos poucos. Além disso, os pesadelos não me deixavam em paz. Sonhava com baratas entrando no meu corpo, com o cheiro da mala, com o corpo naquela casa. Cada vez que via uma barata em qualquer lugar, sentia meu coração disparar. O caso do corpo encontrado no Airbnb virou notícia local, mas as informações eram vagas. Ninguém sabia exatamente quem era a vítima ou como ela havia parado ali. O anfitrião desapareceu e a casa foi lacrada pela polícia. Até hoje, fico pensando no que mais aquela casa escondia. Será que fui a única pessoa a passar por aquilo? Ou será que havia outras histórias sombrias enterradas ali? Hoje, toda vez que alguém me fala sobre viagens baratas ou Airbnb, só consigo dar um sorriso amarelo e dizer: cuidado com o que você está pagando. Às vezes, o barato pode sair muito mais caro do que você imagina. A ideia parecia boa na teoria. Feriado prolongado, 5 amigos, uma casa no meio das montanhas.
Eu só não sabia que aquele seria o fim da minha confiança em viagens desse tipo. Foi a Thaís que encontrou o Airbnb. Gente, olha essa casa, ela mandou no grupo. Era linda nas fotos, com aquele ar rústico, paredes de pedra, janelas enormes e uma varanda com vista para um vale. O preço? Muito abaixo do que deveria ser. Isso devia ter acendido um alerta, mas quem quer pensar nisso quando está empolgado com a viagem? No dia da partida, saímos cedo. Eu fui com Pablo, no carro dele, enquanto Thaís, Diego e Karen foram juntos no outro. No caminho, Pablo estava quieto, o que era incomum. "Tá tudo bem?" perguntei. Ele só deu de ombros e ligou o rádio. Achei que fosse sono. Chegamos primeiro. A casa era ainda mais impressionante ao vivo, mas algo não encaixava. O mato ao redor estava alto, como se ninguém cuidasse daquilo havia meses. As janelas, embora enormes, estavam empoeiradas e a porta principal tinha marcas de arranhões na madeira. Quando Thaís e os outros chegaram, tiramos uma selfie animada na frente da casa. Eu me forcei a sorrir, mas não consegui parar de sentir aquele frio na barriga. A chave estava escondida embaixo de um vaso, exatamente como o anfitrião tinha dito. A sala era espaçosa, mas havia um cheiro de mofo. Karen fez uma careta. "Que cheiro horrível", disse. Pablo abriu as janelas, mas o vento trouxe outro cheiro estranho, metálico. Diego riu. "Vocês são muito sensíveis, é só uma casa velha." Enquanto nos acomodávamos, um senhor passou pela estrada, olhando fixamente para a casa. Ele parecia querer falar algo, mas acabou seguindo em frente. Eu me senti inquieto, mas Thaís logo mudou de assunto, planejando o jantar. A noite caiu rápido e junto com ela veio o silêncio. Depois do jantar, ficamos jogando cartas na sala. A energia era boa, mas aos poucos comecei a perceber que Karen estava inquieta. Ela olhava para as janelas constantemente, como se esperasse ver algo lá fora. Perguntei se estava tudo bem e ela respondeu: "Eu sinto como se alguém estivesse nos observando." Diego, sempre o engraçadinho, respondeu: "Claro, Karen, deve ser o fantasma do mato." Todo mundo riu, mas eu vi que Karen não achou graça. Quando a madrugada chegou, fomos dormir. Meu quarto ficava no andar de cima, no final do corredor. Estava frio e o vento fazia as árvores do lado de fora baterem na janela. Deitei, mas não conseguia dormir. Lá pelas 3 da manhã, ouvi passos. Primeiro no corredor, depois no andar de baixo. Achei que fosse Diego ou Pablo, mas quando abri a porta para olhar, não havia ninguém. Fiquei paralisado por um instante, mas me forcei a voltar para a cama. Na manhã seguinte, Karen não apareceu para o café. Thaís foi ao quarto dela e voltou pálida. "Ela não está lá", disse. Procuramos pela casa inteira, mas não havia sinal dela. O celular dela estava na sala, e isso era o que mais me incomodava. Karen nunca largava o telefone. Após horas de busca sem sucesso, Diego sugeriu explorar a casa com mais atenção. Thaís, revirando os móveis, esbarrou em um armário pesado que revelava uma porta atrás dele. Era pequena, discreta, mas parecia ter sido usada recentemente. Abrimos a porta e uma escada escura descia para um porão. O cheiro metálico que senti no primeiro dia agora era insuportável. Pablo hesitou em entrar. "Acho melhor deixar isso para lá", disse. Mas Diego, já irritado, foi o primeiro a descer. Eu segui logo atrás, segurando a lanterna do celular com as mãos trêmulas. Quando chegamos lá embaixo, vimos algo que nunca vou esquecer. Karen, amarrada a uma cadeira, com fita na boca e lágrimas escorrendo pelo rosto. Enquanto corríamos para soltá-la, ouvimos um barulho atrás de nós. Era Pablo. Ele segurava uma faca e tinha uma expressão que não era dele. "Vocês não deviam ter vindo aqui", disse, com a voz baixa e assustadoramente calma. Pablo avançou na direção de Diego, que tentou segurá-lo. A luta foi caótica, e enquanto eles brigavam, eu e Thaís conseguimos soltar Karen. Saímos correndo pelas escadas, mas Pablo vinha logo atrás, gritando coisas desconexas.
Quando chegamos à sala, percebemos que a porta da frente estava trancada. "Procurem a chave", gritei. Thaís correu para a cozinha enquanto eu tentava manter Pablo afastado, jogando cadeiras no caminho para dificultar sua passagem. Foi então que lembrei da janela quebrada no quarto de cima. "Subam!", gritei. Subimos as escadas aos tropeços, com Pablo nos perseguindo. Ele parecia incansável, como se estivesse movido por algo além de sua própria vontade. No quarto, ajudamos Karen a passar pela janela. Thaís foi a próxima e eu fui o último. Enquanto pulava, senti a mão de Pablo tentando me segurar, mas consegui escapar. O impacto no chão foi duro, mas a adrenalina não me deixou parar. Corremos até a estrada, onde finalmente encontramos ajuda. Na delegacia, contamos tudo à polícia, mas quando os policiais foram à casa, ela estava vazia, sem Pablo, sem sinais de luta. Até o porão parecia não existir mais. Isso nos deixou perturbados. O que quer que tenha acontecido naquela casa, parece que ela não queria deixar rastros. Alguns dias depois, Diego foi encontrado vagando pela estrada, em choque, mas sem Pablo. Nunca mais ouvimos falar dele. A casa foi retirada do Airbnb e ninguém conseguiu rastrear o anfitrião. Ainda hoje, me pergunto o que aconteceu com Pablo. Será que ele era vítima da casa? Ou será que algo nele já estava errado e a casa só trouxe isso à tona? Eu nunca saberei.